agora para um outro equipamento muito interessante e o nome dele é mais interessante ainda. A cadeira elétrica. Ela tem a aparência de uma cadeira elétrica e ela tem esse nome porque realmente ela é elétrica. Os exercícios aqui, eles são muito intensos porque nós temos o que de diferente na carga, Felipe? São as molas, definitivamente as molas mais potentes de todo o estúdio. As mais fortes e por isso ela segue um programa muito específico e muito interessante, mas é bastante difícil você utilizar ela na aula, uma aula inteira, por exemplo. A cadeira elétrica, ou a high chair, como também é denominada, ela é utilizada na parte das necessidades individuais do cliente. Isso porque ela ajuda por meio do encosto e das alças e também da mola mais potente que ajuda muitas vezes o praticante no equilíbrio do quadril, pernas e braços, a corrigir qualquer desequilíbrio, qualquer disfunção. Alguns exercícios que a gente treina primeiro na cadeira elétrica, só depois, quando eles estiverem no nível bom, que a gente vai praticar na bunda. E a gente pode entender como deve ter se dado o desenvolvimento desses equipamentos, né? Talvez o Joe provavelmente o Joe desenvolveu primeiro a Wanda Chair e vendo que os praticantes muitas vezes tinham dificuldade em se encontrar nos exercícios realizados na cadeira baixa, ele decidiu colocar partes que auxiliariam na execução dos exercícios na cadeira alta. Eu vi na bibliografia algumas fotos, Felipe, de Joseph Pilates numa cadeira de rodas, né? Verdade. Então dá para imaginar, ou histórias que contam também a respeito, que Joseph Pilates era muito preocupado com as pessoas com limitações físicas, né? E talvez uma cadeira de rodas também tenha sido ou feito parte da inspiração para que a high chair se desenvolvesse da forma como ela é hoje. É possível que sim. Não dá para duvidar nada que venha da mente criativa de Joseph Pilates. Inclusive, já ouvi histórias de que ele ia ao Central Park e verificou certa vez uma criança com dificuldades de locomoção e pediu licença ao pai dessa criança para estar trabalhando com ela gratuitamente e colocou nas suas costas a criança e levou para o seu estúdio. Esse é um lado bem generoso de Joseph Pilates que geralmente as pessoas não lembram ou não pensam, né? Tem aquela imagem do alemão durão. Mas também, durante a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, há relatos que Joseph parou de cobrar as aulas. Na verdade, as pessoas contribuíam com o que podiam para continuar treinando no seu estúdio. Isso mostra mais uma vez a generosidade do Joe, né? Sim, Felipe, eu concordo com você sobre a questão da generosidade. Você sabe que há relatos que Joseph Pilates fez o livro, né? O livro em que ele publica as fotos dele executando os exercícios e ele coloca quantas repetições, como deve ser feita a respiração controlada de cada exercício para que as pessoas pudessem se exercitar em casa gratuitamente, utilizando apenas as observações e as instruções no seu livro. E ele dizia de forma generosa, você tem tudo para desenvolver a sua saúde, né? É só você seguir as instruções do livro e praticá-las diariamente com persistência, com muita atenção. Então, quer dizer, não havia desculpa para não praticar os exercícios. Definitivamente certo? não. Você não precisava da compra de equipamentos caros, né? E se você não tivesse como pagar as aulas, você podia praticar sozinho em casa esses exercícios. Ainda mais no meio e na época onde uma cultura física era muito voltada, primeiro, a homens, segundo, a atletas, né? Ou dançarinas. Então não era todo mundo que tinha essa cultura de praticar atividade física, né? Era tido como... Suor era tido uma coisa de pouco nobre, algo de um trabalhador braçal. E Joseph Pilates estava brigando com toda essa cultura
quando ele chegou nos Estados Unidos, né? Isso mostra bem a preocupação dele em divulgar e difundir, tornar acessível a prática física para todo mundo. Sim, porque ele inclusive via a prática de atividade física como uma forma de você recuperar ou alcançar uma boa saúde, né? Ele escreve no seu livro que ele nunca tomou sequer uma aspirina, por exemplo, né? Que ele sempre procurou curar-se através da prática de atividade física. Nunca um resfriado, eu devo estar certo, foi isso que ele falou. E o mais incrível que eu vejo na Electric Chair é essa possibilidade do trabalho de reabilitação, né, Felipe? Muito assim importante, principalmente para os membros inferiores, né? Eu sempre tive muita lesão na articulação dos joelhos, né? Devido à dança e tornozelos, e a High Chair, ela me trazia esse suporte, né, para conseguir me recuperar dessas lesões. Ao sair da fase aguda, eu fazia muito o treino aqui nessa cadeira. E é legal ver, a Cecília tem aqui no estúdio um exemplar dos mais antigos da cadeira elétrica. E é bacana ver como ela também mudou depois de alguns anos, e a gente até entende por que isso aconteceu, mas como ela era estreitinha, né, Cecília? Olha o espaço que a gente tem de assento da cadeira. É tão interessante ver as cadeiras, até as cadeiras clássicas que a gente usa hoje em dia, como elas foram ganhando um pouco mais de espaço, de largura. E você sabe o que eu já ouvi a respeito desse espaço reduzido, Felipe? Não. Que a Romana costumava nos dizer que se o cliente não cabia nessa largura, né, principalmente as mulheres, Joseph Pilates dizia: você tem que resolver esse problema. Essa é a medida. Nada mais simples, nada mais prático para se alcançar um objetivo. Ao estilo de Joe. Super ao estilo de Joe. Mas lógico que hoje em dia temos um pouquinho mais largas para que todos possam sentar-se e fazer um trabalho definitivamente muito bom aqui na High Chair. A aparência pode assustar um pouquinho, mas acredite, ela é muito divertida.